Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, seja muito bem-vindo à Academia de Pregadores, as nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2021 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 10. Lição de número 10 do dia 5 de setembro de 2021, o título da lição é O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo da nossa lição está em Oséias, capítulo 6, o versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Nós vamos estudar hoje o cativeiro do Reino do Norte. A Assíria levou o Reino do Norte para o cativeiro em 722 a.C. Depois de Deus falar por diversas vezes, depois de Deus alertar diversas vezes o seu povo, principalmente por causa da idolatria. Um profeta muito importante nesse período do cativeiro do Reino do Norte foi o profeta Oséias, que Deus fez que ele sentisse na pele o que Deus estava sentindo. E o povo não se arrependeu. Deus acabou levando o povo para o cativeiro do norte, levando o reino do norte para o cativeiro assírio, e o reino do norte não voltou do cativeiro. A gente vai estudar depois o cativeiro do sul, que foi para a Babilônia, e Deus restaurou o povo, eles voltaram do cativeiro. Mas o do norte não voltou. Deus extirpou a idolatria de Israel através do cativeiro no reino do norte. Nunca mais o reino do norte adorou a deuses pagãos. A idolatria foi extirpada. Então esse é o cenário da nossa lição de hoje. Vamos ao ponto central da lição, que nos diz o seguinte: o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Quando estudamos a história de Israel, nós aprendemos que Deus permitiu o cativeiro. Deus entregou o seu povo ao cativeiro por causa da sua misericórdia, a fim de restaurar o povo, a fim de executar a sua justiça. Então Deus permitiu o cativeiro. Deus não queria perder o povo. Deus não queria que eles continuassem adorando a deuses pagãos, continuassem desviados, longe da sua presença. Então Deus permitiu o cativeiro para trazer o povo de volta. Como eu disse, Deus extirpou a idolatria de Israel através do cativeiro do Reino do Norte. Objetivos da nossa lição: objetivo geral, compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Isaías disse isso, não é? Isaías disse: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É interessante que Isaías não diz: os vossos pecados fazem separação entre o vosso Deus e vós. Não é Deus que se afasta de nós por causa dos nossos pecados. Somos nós que nos afastamos de Deus. Deus vai sempre nos buscar. Desde o Éden, Deus faz isso. Adão pecou, se afastou, tentou fugir, esconder de Deus, e Deus vai em busca de Adão. As nossas transgressões, então, nos afastam de Deus. Deus não se afasta de nós, Ele está sempre presente, sempre pronto a nos perdoar, sempre nos buscando, mas os nossos pecados têm o poder de nos afastar de Deus. Objetivos específicos, 3 objetivos, cada um ligado a um ponto da lição, como você já sabe. O primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. O segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E o terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. A gente vai entender o sincretismo, a gente vai entender que tem um termo que as pessoas estão usando hoje, muitas vezes, para disfarçar o sincretismo, que é ecumenismo. Ecumenismo. O que é ecumenismo? De forma bem simples, é a reunião de pessoas que professam a mesma fé. Então, é claro que o diálogo ecumênico, ele tem que ser num ambiente adequado e tem que tratar de pessoas que realmente professam a mesma fé. Por exemplo, nós somos protestantes. É possível um diálogo ecumênico entre protestantes e católicos romanos? Não, não é possível. É possível um diálogo interreligioso.
ou seja, um diálogo entre as religiões, mas um diálogo ecumênico não. Por quê? A base de fé do catolicismo romano é diferente da nossa. Ah, pastor, mas o catolicismo romano é também uma religião cristã, mas é realmente uma religião cristã, mas a base de fé é diferente. Por exemplo, eles creem e colocam a tradição católica no mesmo nível, no mesmo patamar da Bíblia. Para nós, não. Nós estamos com Lutero, sola Escritura, somente a Escritura. A tradição é importante, a tradição fala da nossa história. Eu falo que a igreja precisa olhar para a sua tradição, né, para a sua evolução histórica, mas em relação às questões doutrinárias, base doutrinária, é a Bíblia, e pronto. Então, embora o catolicismo romano seja também uma religião cristã, a base doutrinária deles tem diferença da nossa. Então, o diálogo ecumênico é um diálogo entre pessoas que professam a mesma fé. Aqui nós vamos ver que o terceiro ponto vai salientar o sincretismo. O que tem acontecido hoje? Um sincretismo, que é uma mistura perniciosa, complicada, difícil, né? Às vezes colocam lá um católico romano, um protestante e um espírita. E quando eu estou falando, citando essas outras religiões aqui, eu não estou citando agora de forma pejorativa. É claro que eu também não vou deixar de afirmar a verdade, que nós não concordamos com muitas coisas que eles professam, como fé, como doutrina. Ponto. Nós respeitamos, mas não concordamos. Pensamos diferente, cremos diferente. Mas quando nós colocamos num diálogo lá, ou se coloca, vamos fazer, as pessoas hoje falam muito isso, vamos fazer um culto ecumênico. Aí nesse culto ecumênico tem lá um pastor evangélico, um padre católico e um líder religioso umbandista, por exemplo. E cada um vai ter a sua participação no momento do culto. Eu particularmente, e não tenho medo de falar disso, porque é o que eu creio, eu não participo de um sincretismo, porque não é ecumenismo, aí é um sincretismo deste, né? Porque a base de fé é diferente. Repito, sem nenhuma discriminação, respeitando o que cada um pensa, amparado pela Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, cada um tem o direito de expressar a sua fé, mas isso não é ecumenismo, isto é sincretismo. Foi o que aconteceu em Samaria. A religião estava misturada, e aí gerou o que nós conhecemos como os samaritanos, né? Nós vamos tratar disso lá no terceiro ponto, tá ok? Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 14, depois versículos 17 ao 20 e o versículo 29. O texto nos diz o seguinte: no ano duodécimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presentes, ou seja, pagava-lhe impostos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim, e sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses,
E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram aos ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Pelo que também o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitaram. O que aconteceu aqui? O texto bíblico nos diz que Deus usou todos os profetas. Os videntes é aquele que vê o futuro, não é quem faz urucumbaca, não tem nada a ver. Deus usou os seus profetas, Deus falou com Israel, Deus alertou Israel, até que a medida de Deus se esgotou e Deus permitiu o cativeiro. A Assíria tinha uma estratégia de conquista para realmente acabar com uma civilização. Eles conquistavam, levavam os mais fortes cativos, os homens com força de trabalho, levaram cativos para a Assíria. E eles pegavam o pior da sociedade assíria, condenados de guerra, a escória da Assíria, e levavam para aquele território que eles haviam conquistado. Para que esse cruzamento dos assírios, nesse caso aqui, com os judeus que habitavam em Samaria, para que houvesse uma contaminação e uma destruição da cultura. E aí, neste cruzamento de assírios, da escória da Assíria, com os judeus que habitavam em Samaria, originou-se a raça dos samaritanos. E como o final do texto bíblico aqui diz, cada um desses assírios chegaram nas cidades e levantaram altares aos seus deuses. Lá em João capítulo 4, quando Jesus chegou em Samaria, na cidade de Sicar, na região de Samaria, e conversou com a mulher samaritana, o evangelista, ao nos relatar, ele diz assim: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia uma rixa cultural, religiosa ali, desde este tempo. 722 a.C., quando o reino do norte foi conquistado pela Assíria e os assírios, a escória da sociedade assíria, foi introduzida em Samaria e eles, através deste cruzamento, deste casamento de famílias da escória assíria com os judeus de Samaria, gerou-se a raça dos samaritanos. E eles foram terríveis. O texto bíblico que lemos nos mostra isso. Eles queimaram os seus filhos a Moloque, adoraram aos deuses pagãos da Assíria. Os assírios eram terríveis. A gente vai estudar na lição dos jovens nesse trimestre, terceiro trimestre, a gente está estudando, na verdade, né? Na lição dos jovens nesse terceiro trimestre, os profetas menores. Nós vamos estudar sobre o profeta Jonas.
Por que que Jonas não queria ir a Nínive pregar? Porque Nínive era a capital da Assíria. E os assírios eram terríveis, eles não tinham ética de guerra. A história fala que eles abriam o ventre das mulheres grávidas, pegavam os fetos, explodiam nos muros. A Síria, além de adorar a deuses pagãos como Moloque, para o qual eles queimavam os próprios filhos em holocausto, a Síria não tinha ética nenhuma. Era uma civilização terrível. E Deus permitiu a Assíria levar o reino do norte para o cativeiro. Né? Quando Deus entrega o seu povo, não é porque o povo é fraco e nem porque Deus não pode vencer. É porque o povo havia se desviado e mesmo diante de tantos alertas de Deus, o povo não se arrependeu. Então Deus permite o cativeiro. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da nossa lição. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Primeiro parágrafo, Israel sobre o reinado de Jeroboão II. Nesse período, Israel vivia grande prosperidade. Quando a gente lê, principalmente esse moço aqui, profeta Oséias, quando a gente lê principalmente o profeta Oséias, nós vamos perceber que o povo de Israel vivia nesse período uma grande prosperidade. E essa prosperidade era fruto de conquistas, né? Reconquistas de território perdido para a Síria durante muito tempo. Então, o que eu aprendo com essa prosperidade que o povo vivia? Que nem toda prosperidade vem de Deus. Eles viviam uma prosperidade e acreditavam que aquela prosperidade era uma aprovação de Deus para as suas atitudes e não mudavam as suas atitudes. Continuava adorando a deuses pagãos.
Aí no segundo parágrafo nós temos a traição do rei Oséias. A leitura bíblica em classe nos diz que a Assíria conquistou, como nós já falamos, era uma estratégia assíria, levou gente para o cativeiro, deixou Oséias como rei, que a gente chama de rei vassalo. Na verdade, a Síria que dominava e ele tinha que pagar impostos para a Síria. Oséias não quis mais pagar impostos para a Síria, pediu apoio do Egito, o rei So, né, que está aí, pediu apoio do Egito e começou a pagar, com certeza, impostos menores ao Egito para não pagar impostos para a Síria. O texto bíblico que lemos na leitura bíblica em classe nos diz que o rei da Assíria descobriu aquilo e prendeu Oséias, ficou irado com o que Oséias estava fazendo. E no terceiro parágrafo, nosso comentarista nos coloca a advertência dos profetas. A advertência dos profetas. Os profetas fizeram diversas advertências ao Reino do Norte, diversas advertências. E acontecia, a gente vai, como eu disse, está estudando no currículo dos jovens, os profetas menores, e a gente vai perceber que os profetas sempre dão um brado contra o pecado, e uma dessas práticas de pecado no Antigo Testamento era as injustiças sociais. Então, olha o que acontecia. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os mais pobres eram vilipendiados e viviam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Tem um texto que eu gosto muito, que é Salmo, capítulo não, porque Salmo não tem capítulo, é Salmo 19, Salmo 9, e versículo 18. Este texto, Salmo de número 9, o versículo 18, diz assim: o justo não ficará para sempre esquecido, e a esperança do aflito não se malogrará para sempre. Ou seja, a esperança do aflito não se há de frustrar para sempre. Deus não permite que o injusto oprima o justo por longo tempo. Deus sempre faz uma intervenção. Olha só, os mais abastados viviam na extravagância, e os pobres eram vilipendiados. Essa é uma questão social importante. Importante nós tratarmos, inclusive, no momento de nação que nós estamos vivendo. Como igreja, nós precisamos nos levantar e nos posicionar diante de Deus, primeiro. Porque, às vezes, nós pregamos muito um posicionamento político da igreja. Mas o que nós estamos esquecendo de falar é que o posicionamento tem que ser diante de Deus. E Deus intervém, Deus age em favor do seu povo. Foi o que Deus fez aqui. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, Deus age. Nós estamos hoje, infelizmente, com o discurso de não, nós temos que eleger políticos evangélicos para eles defenderem o povo de Deus. Ok, eu acredito que nós temos que atentar primeiro para os evangélicos, para os nossos irmãos de fé. A Bíblia diz que nós temos que cuidar primeiro dos domésticos na fé, ou seja, domésticos é aqueles que são de casa, estão no domus, debaixo da mesma casa. Eu acredito que nós temos que, é uma postura minha, a gente procurar comprar no supermercado do crente. Vai comprar roupa, tem uma loja de crente, que os proprietários são crentes, a gente vai comprar lá. É claro que também eu não vou comprar se lá tiver muito mais caro ou mais caro do que na loja do não crente. Eu fiz sempre que eu ia falar do ímpio, que a gente chama de ímpio. Mas eu penso e defendo que a gente tem que dar preferência aos crentes em todas as áreas, seja no supermercado, seja numa loja, seja na política. A gente tem que dar essa preferência, sim. E eu acredito que isso faz parte da vida cristã, da vivência na comunidade de fé. Agora, a gente fala, temos que votar em irmãos políticos, irmãos crentes, porque eles vão defender a igreja. Irmão, quem defende a igreja é Jesus. Quem defende o povo de Deus é Jesus. Jesus até vai usar aqueles irmãos que estão lá
Mas nós precisamos nos posicionar primeiramente diante de Deus. E quando nós nos posicionamos diante de Deus, oramos, clamamos a Deus, a provisão de Deus chega. É o que Israel precisava aprender. E se eles tivessem feito, não teriam ido para o cativeiro. Segundo ponto, os pecados do povo e a sua queda. Primeiro parágrafo, o terrível pecado da idolatria. E o comentarista vai nos dizer que desde que o reino de Israel foi dividido, o reino do norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o reino do sul. Lá na segunda lição, onde nós estudamos sobre Roboão, nós citamos, no reino do sul passaram 20 reis, no reino do norte passaram 19 reis. Alguns reis do reino do sul foram pagãos, foram ímpios, outros reis piedosos. No reino do norte, capital Samaria, todos os reis foram ímpios. E o reino do norte começou lá com Jeroboão, numa idolatria tremenda, porque Jeroboão tinha medo que o povo do reino do norte, que eram 10 tribos, fossem a Jerusalém para adorar a Deus e houvesse uma reunificação do reino, e ele colocou altares, construiu bezerro de ouro e colocou em Dan e em Betel, se não me falha a memória, em Dan e Betel, ele colocou bezerro de ouro para o povo não precisar ir a Jerusalém adorar. Então o reino do norte, primeiro que ele já começou a ser governado, o primeiro rei do reino do norte, Jeroboão, foi um revolucionário, um rebelde, que se rebelou inclusive contra Salomão. Então já começou tudo errado. Então, infelizmente, o reino do norte se enveredou por um caminho tremendo de idolatria. E aí a gente vai ver, por exemplo, que o casamento de Oséias, como eu já disse aqui, Deus chama Oséias para sentir na pele, o casamento de Oséias representa a relação de Deus com Israel, o desvio, o afastamento do povo. Segundo parágrafo desse segundo ponto, outras causas do cativeiro. E o nosso comentarista nos coloca de forma brilhante aqui que os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas, dentre outras causas sociais, não é? Deus estava olhando para isso. Eu fiz questão de dizer que os profetas dão um brado pela justiça social. A medida de Deus se esgotou, porque o povo realmente se desviou. E o povo se afastou de Deus e começou a pecar não só contra Deus, mas contra os seus próprios irmãos, contra os seus próprios compatriotas. Até porque nós amamos Deus, nós manifestamos o nosso amor a Deus no relacionamento com o outro. Nós encontramos Deus no outro. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, este tal é mentiroso. Como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece ao seu irmão a quem vê? Então, eu manifesto o meu amor a Deus na relação com o meu próximo. Terceiro ponto da nossa lição: os estrangeiros ocupam Samaria. Eu já falei sobre isso aqui, a mistura de gente e o sincretismo religioso. Nós tratamos sobre isso aqui, é aí que gerou a raça dos samaritanos, não é? Falamos disso agora há pouco, mas o nosso comentarista coloca que o objetivo da Assíria era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Era assim que a Assíria fazia, era um princípio de domínio da Assíria. Eles tentavam acabar com aquela cultura, né, misturava essas nacionalidades para evitar possíveis rebeliões, enfraquecer a província, enfim. E isso trouxe para a região de Samaria diversos deuses que foram levados, né, pelos assírios, a escória da sociedade assíria. Eram condenados de guerra, eram assassinos, pessoas que eram a escória da sociedade assíria. Segundo parágrafo do terceiro ponto e último ponto da nossa lição, Jesus e os samaritanos. Nós já citamos João capítulo 4 e versículo 13, a mulher samaritana, quando Jesus foi ali, não é,
conversou com a mulher samaritana, se apresentou a ela. Em João capítulo 4, é a primeira vez que Jesus se apresenta como Senhor, quando a mulher disse: eu sei que o Messias virá e nos ensinará todas estas coisas, e Jesus diz para a mulher: sou eu que falo contigo. Então havia uma esperança messiânica naquela mulher, e Jesus se apresenta como Messias para aquela mulher, e Jesus cita depois também na parábola do bom samaritano, para confrontar o doutor da lei. Jesus cita o samaritano que ia de viagem e socorreu o homem que estava espancado à beira do caminho. E quando Jesus faz essa referência ao bom samaritano, ele pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo desse homem? Porque Jesus conta a parábola do bom samaritano para responder para o doutor da lei: quem é o meu próximo? É a pergunta que ele fez. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo desse homem? O doutor da lei, que se achava o bom, a última bolacha do pacote, ele se achava, ele teve que reconhecer, foi o que usou de benevolência para com ele. Aí Jesus disse: vai e faz o mesmo. Jesus está dizendo: você é doutor da lei, vocês rechaçam, detestam os samaritanos, não consideram os samaritanos, mas nesse caso o samaritano é um exemplo para você. Então Jesus também ovacionou isto. E o evangelho chegou em Samaria. Se não me falha a memória, João, o apóstolo, foi quem pregou o evangelho. Aliás, depois de Cristo, né, foi quem pregou o evangelho em Samaria, e Samaria foi alcançada pelo evangelho. Ou seja, Jesus quebrou elementos da cultura para alcançar os samaritanos. Teve uma situação que João falou com Jesus: esse pessoal de Samaria aí não é crente não, pede fogo do céu, só quer que a gente pede fogo do céu e queime esse pessoal todo? E Jesus repreendeu João, porque havia essa rixa cultural religiosa em relação a Samaria. O que nós aprendemos com a lição de hoje é que Deus permite o cativeiro para restaurar. Deus permitiu o cativeiro assírio para restaurar Israel, para livrar Israel da idolatria. E aprendemos também que precisamos estar atentos aos chamados de Deus ao arrependimento, a fim de que as consequências não sejam trágicas sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, na nossa antepenúltima aula. Um grande abraço e Deus te abençoe. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.